Olá, então hoje nós estamos aqui na Unila com o nosso projeto Mestres da Literatura, no qual a gente vai fazer uma conversa com os estudantes egressos do PPGLC, do Programa de Mestrado em Literatura Comparada da Unila, e vamos discutir, conversar um pouco sobre a trajetória de formação, quais foram suas pesquisas, o que fazem hoje. Nossa primeira convidada e também colaboradora do projeto é a Patrícia. E a Patrícia vai explicar agora por que esse nome Mestres da Literatura. Bom, o Antônio me convidou, para fazer parte dessa ideia aí que ele teve. E aí a gente começou a pensar em qual nome deveria ter esse projeto. Pensamos, brincamos com várias combinações, então nós escolhemos Mestres da Literatura para remeter ao mestrado, de literatura comparada. As pessoas que se formam aqui se formam mestres, e mesmo que depois virem doutores, fica essa brincadeira de o mestre é aquele que ensina, que mais sabe. Tem até uma série que talvez vocês tenham assistido, Mestres da Literatura, que é Machado de Assis, José de Alencar, Graciliano Ramos, e aqui nós temos os mestres do mestrado em literatura comparada. Então, Patrícia, você fez o mestrado, iniciou em 2016, foi isso? Isso, eu sou da primeira turma do PPGLC, iniciei em agosto, a minha turma teve ingresso no meio do ano ali, Então o mestrado iniciou em agosto de 2016 e aí eu defendi em agosto de 2018, vai fazer 5 anos agora. 5 anos. E agora o que você está fazendo? Agora eu estou fazendo doutorado na Universidade Federal do Paraná, estou na área de estudos literários também. No mestrado, o que você pesquisou? No mestrado eu fiz uma pesquisa comparatista entre Machado de Assis e Jorge Luiz Borges. Eu analisei 6 contos, 3 de cada um, o Antônio foi meu orientador. E nessa pesquisa a gente foi observando assim que eles tinham algo, apesar das particularidades e diferenças que marcam, principalmente na biografia deles, desses 2 escritores, a gente percebeu algumas semelhanças na forma que eles utilizavam a ironia nos contos. Então a gente selecionou 3 contos de cada um, dividimos em 2 capítulos e aí a gente chamou de ironia dialética, uma ironia que aparece mais nos diálogos entre personagens, que é aquela ironia mais visível, que fica mais na superfície, assim, mais fácil de perceber, que traz aquele humor para a narrativa, e a ironia discursiva, que daí foi a segunda análise, que é uma ironia assim mais fina, uma ironia que está mais submersa, que ela precisa já de uma percepção um pouquinho mais maliciosa por parte do leitor, ele precisa ser um pouquinho mais perspicaz para perceber aquela ironia, porque ele usa metáforas para ironizar algumas situações da vida, como ele fez, por exemplo, no conto Alienista, o Machado de Assis. Até essa caneca que a gente está usando hoje é em homenagem aos autores. Literatura Comparada, Machado de Assis e Borges. E quando você decidiu fazer um mestrado, muitas vezes as pessoas elas não conseguem discernir muito bem qual que é a diferença entre um mestrado, uma especialização, uma pós-graduação lato sensu, porque a gente chama o mestrado e o doutorado de pós-graduações stricto sensu. Quando você fez o mestrado, você já tinha mais ou menos essa ideia do que era a diferença entre uma especialização e o mestrado? Ou depois foi na experiência ali do programa que você conseguiu discernir, separar um pouco o que é um do outro? Não, eu já sabia, porque desde a graduação, eu fiz graduação em letras, e desde a graduação eu já tinha a ideia de fazer mestrado e doutorado. Eu não sabia que eu ia fazer em literatura, eu achava que eu ia fazer em estudos linguísticos. Então eu já tinha essa ideia, então eu lia bastante sobre isso.
E assim que eu terminei a minha graduação, eu emendei, fiz uma especialização lato sensu em língua portuguesa. E então, assim, eu tinha uma noção, né, de que o mestrado era diferente. Algumas pessoas acham que mestrado é como se fosse um curso preparatório para a pessoa ter uma qualificação docente maior, embora seja obrigatório, né, quase para entrar em universidade pública, principalmente. Ter mestrado e ter doutorado para lecionar. O mestrado ele não tem esse objetivo de formar professores, né? Isso são os cursos de licenciatura que fazem. Então, assim, o mestrado, eu vejo ele assim como o início da vida acadêmica para a pesquisa. Ele começa a formar um pesquisador, né? Então, às vezes, quando eu falava que eu fazia, eu faço mestrado em literatura, as pessoas achavam, então você vai dar aula? Não, você vai ser escritora, então, sabe? Eles acham que às vezes isso também prepara para o mercado de trabalho. E não, prepara para a pesquisa. Então, forma, digamos, um crítico literário, né? Eu acredito que seria algo mais próximo, assim. Isso, assim como o mestrado e o doutorado é aquela aproximação mais fina que o estudante tem ali em todas as áreas de conhecimento, com os procedimentos para realizar a pesquisa científica. Às vezes você pode começar na iniciação científica, hoje tem esses projetos que são muito interessantes da iniciação científica na graduação. Então você já começa fazendo ali ou colaborando com uma pesquisa desde a graduação. Mas o mestrado e o doutorado justamente é aquela formação do pesquisador. Então, dentro da literatura, poderia ser trazer essa ideia de um crítico literário ou mesmo um pesquisador em literatura, a gente poderia falar nessa dimensão. E como você falou também, para entrar, é muito confundido com essa dimensão da docência, porque para entrar no ensino superior, hoje em dia, no mínimo, a pessoa tem que ter já o mestrado, mas a exigência de quase todos os concursos é o doutorado. E o doutorado você está fazendo agora, né? Estou fazendo doutorado na Universidade Federal do Paraná. Comecei em 2022, então agora eu estou no 4º semestre, né, digamos, do doutorado. É um curso bem mais longo, né? São 4 anos, o mestrado são 2 anos, o doutorado são 4 anos. Então eu estou me aproximando da metade do curso. E o que você diria assim da diferença do mestrado e doutorado como estudante? A experiência de estudante, mestrado e doutorado muda um pouco a rotina? Como que funciona? Sim, eu acho que no mestrado as coisas são muito mais intensas, porque e existe um grau também, acho que um degrau maior entre graduação ou pós-graduação lato sensu, né? Porque eu acho que entre graduação e pós-graduação lato sensu, acho que não existem graus de dificuldade maiores, acho que elas estão no mesmo nível de dificuldade, assim. Agora, já entre graduação e mestrado, eu vejo que, assim, que tem um degrau muito grande e muito difícil de alcançar, sabe? É mais difícil chegar lá em cima. Que é de fato a iniciação ali como pesquisador mesmo, que talvez caracterize essa diferença que você sentiu. Eu acho assim, são leituras muito mais densas, né, que a gente não está acostumado na graduação. Então, assim, por exemplo, tinha semestres que eu estava matriculada em 11 disciplinas na graduação, né? E com 3 disciplinas no mestrado, eu fiquei quase doida, sabe? Então, assim, não tem como comparar uma coisa com a outra, né? Porque é outro nível de profundidade, são outras coisas que outras áreas do cérebro quase que você tem que ativar. Uma adaptação, a real adaptação. E ele tem também essa questão de uma maior autonomia da graduação, né? A graduação, o professor está ali puxando o teu pé, olha, faz isso, faz aquilo. No mestrado, passam para você no início do curso o que você tem que fazer e você que cuida da carreira. É um trabalho bastante solitário, né? Porque são 2 anos, o primeiro ano você fica nas disciplinas, basicamente, não consegue
fazer muita coisa em termos de escrita, eu não conseguia desenvolver no primeiro ano. Escrevia os artigos, mas assim, para a dissertação mesmo, não sobrava tempo, né? Porque tinha bastante coisa para ler. Daí você termina as disciplinas, aí logo você tem que qualificar. Eu lembro que quando eu vi, assim, faltava tipo 4 meses para minha qualificação, eu não tinha nada. Daí eu escrevi lá, qualifiquei, aí você quer tirar umas férias, né? Porque ninguém é de ferro. Sim. Aí você dá uma descansada e tal. Quando você vê, falta 4, 5 meses para você defender e entregar o texto final, sabe? Então é um negócio bem acelerado e é você com você mesmo. Eu até acho, assim, que o mestrado ele me proporcionou autoconhecimento pessoal também. Não só enriquecimento acadêmico, mas pessoal, porque eu acho que eu nunca fiquei tanto tempo comigo mesma. Então, assim, já no doutorado você consegue ficar mais esparçado, ter mais espaço entre as atividades, maior período de reflexão? Sim, eu sinto isso. Eu não sei se é uma característica do meu programa, mas como eu tenho uma quantidade de créditos em disciplinas, obrigatoriamente, né, para cumprir, claro, mas no meu programa as disciplinas têm mais créditos, então eu cumpro os créditos cursando menos disciplinas. Então, assim, eu acho isso bem mais produtivo, porque às vezes menos é mais, né? Não adianta você fazer um monte de disciplinas que às vezes não vão trazer muita contribuição para a sua pesquisa. Claro que tem outras coisas que não é só a pesquisa que importa, né? Tem outros tipos de conhecimentos também que é importante. Mas eu acho que é mais saudável, sabe? Fazer as coisas assim com mais qualidade. Porque o que eu percebo? Eu faço menos disciplinas, mas eu faço as disciplinas, acho que com mais qualidade, sabe? Porque eu consigo ler com mais profundidade, consigo dedicar mais tempo aos textos, faço as disciplinas devagar, uma por semestre, às vezes 2. E muitas pessoas têm a questão assim, como que eu entro, né? Qual que é o processo de seleção? E processo de seleção, cada programa tem o seu próprio, né? Então você passou por um processo de seleção aqui na UNILA, que era uma entrevista online, e avaliação do seu projeto de pesquisa. E lá na UFPR, qual que foi esse processo? Foi bem igual. Foi bem igual? Foi muito parecido, na verdade. O que tem de diferença, assim, é que aqui a gente já define o orientador meio que antes do processo ali, né? Porque você precisa de uma carta de aceite no PPGLC para submeter o seu projeto. Lá não, lá você submete o seu projeto, você indica um orientador e aí depois lá dentro eles vão ver se aquele orientador vai poder te orientar ou não. E se não puder, eles dão uma remanejada, que foi o que aconteceu comigo, inclusive. Então da UFPR foi bem semelhante. Sim, bem semelhante sim. Da UNILA. Foi a primeira etapa foi o projeto e a segunda etapa foi a entrevista. Então o processo da UFPR é muito similar, mas eles não pedem exame teste de proficiência antes? No processo seletivo, não. Eles pedem, exigem a proficiência depois que você entrou no programa. Você tem um tempo ali para apresentar o seu teste de proficiência. Que tem alguns programas que pedem antes, né? Pedem já para entrar na... Eu lembro que na UniOeste, quando eu fiz, pedia para entrar. Sim, tinha que ter a proficiência. É verdade. Eu também fiz um teste, uma seleção uma vez da UniOeste e a proficiência fazia parte do processo seletivo. Que a proficiência é uma coisa que... Bom, o que é o teste de proficiência? Você tem que mostrar... a intenção é que você mostre que você consegue ler e compreender, praticamente é isso, ler e compreender um texto em outra língua. E geralmente o doutorado ele vai pedir uma língua diferente da que você fez no mestrado, né? Então, por exemplo, no mestrado eu fiz inglês, você fez o espanhol daí? Espanhol, porque aqui na UNILA era obrigatório o espanhol. Isso, e daí no doutorado você fez inglês. Eu fiz inglês, mas eu podia optar por francês, italiano, tinha várias línguas lá que eu podia optar. Várias línguas, né? Porque as pessoas ficam pensando, ai meu Deus, eu tenho que falar perfeitamente uma outra língua. Não, na verdade tem que ler o texto, ler um texto e compreender. As respostas das questões são em português, né? São.
Então é essa ideia mesmo de você ser proficiente no sentido que o professor vai te entregar um artigo em inglês, um artigo em espanhol, um artigo italiano e você vai ter compreensão daquele texto. Então não é para ter tanto medo dessa etapa, né? Não, não. É bem tranquilo. Os testes de proficiência também não são muito difíceis. E mesmo assim, hoje, durante o percurso acadêmico, hoje existem ferramentas, né, para auxiliar a gente com traduções de textos. Né? Então, até para a leitura ficar mais rápida, eu acabo usando bastante esses tradutores automáticos, assim, para me ajudar em algumas leituras em inglês que eu preciso fazer. O que você está estudando agora no doutorado? Hoje estou estudando literatura escrita por mulheres, sobretudo narrativas que tratam da desconstrução do amor materno. Então, assim, eu fui pro lado do feminismo mais, assim, né? Estudos de gênero, diálogo, assim, com essas questões da autonomia da mulher, a importância que o feminismo trouxe para que a mulher tivesse essa liberdade de poder decidir se quer ou se não quer ter filhos, se realmente isso é ou não é uma escolha. Então, assim, existe toda uma... Se faz parte da natureza da mulher. Isso, exatamente. Então, assim, muitas pessoas ainda acreditam, né, ainda hoje, que a mulher ela é dotada de um instinto materno natural. E isso é um mito, né? A mulher não tem um instinto materno natural. O que a mulher tem é um aparelho reprodutivo que torna ela a única humana capaz de reproduzir e gerar uma vida. Mas isso não quer dizer que a mulher tenha que ser a única responsável pelo cuidado. Essas coisas elas começaram a ser desconstruídas mais assim ali na segunda onda do feminismo. Então, assim, eu estou lendo teóricas como Simone de Beauvoir, a Elisabeth Badinter, que é uma filósofa francesa também, que ela escreve bastante sobre essa questão do mito materno. Então, assim, começou-se a fazer pesquisas, né, e investigações e hoje já se sabe, já é pacífico dentro da academia, de que o amor materno, ele é uma construção sociocultural. Então, não é uma coisa assim que não é tipo um botão automático que você liga na mulher no momento que a criança nasce, né? Então, inclusive, muitas mulheres, elas demoram para conseguir estabelecer um vínculo de afeto entre seus filhos. Só que isso é um tabu. E se penalizam daí por causa disso, achando que tem alguma coisa errada com elas. Exatamente. Eu acredito que a ideia também para essa pesquisa, ela surgiu, veio para mim devido à minha falta de vontade de ser mãe. E ali durante a pandemia começou a surgir assim muitas reportagens de como as mães estavam sobrecarregadas com o cuidado da casa, com o cuidado dos filhos, trabalhando em casa, fazendo tudo ao mesmo tempo. Começaram a surgir várias matérias sobre isso, de como as mulheres estavam perdendo mais empregos do que os homens. E aí eu comecei a me interessar por esse tipo de assunto, estava sempre clicando, lendo. E aí o algoritmo da Amazon, que é assustador... Te deu o projeto de... Ele começou a sugerir livros para mim, baseado nos meus interesses. E aí ele sugeriu para mim um livro de uma socióloga israelense chamada Orna Donat, que ela fez uma pesquisa com mães lá em Israel, e o nome do livro é Mães Arrependidas, uma outra visão da maternidade. Então ela pegou basicamente mulheres reais, né, e fez uma pesquisa com elas ali, só que todas usaram nomes fictícios, porque elas não queriam se expor, né? Porque é muito difícil falar sobre essas coisas, é um super tabu e tudo mais. E eu até fiquei com um pouco de medo de comprar o livro quando eu vi, assim, Mães Arrependidas, achei que era meio autoajuda, né? E aí eu fui ver que não, que era uma pesquisa e tal, e é uma socióloga super famosa, assim, a gente que não lê muito, né? Acho que... É difícil ter contato com pesquisadores. É uma pesquisadora israelense, mas ela é super famosa e ela cita outras pesquisas que foram feitas na Alemanha, na Austrália, todas mais ou menos nessa mesma direção que a pesquisa dela. E aí eu comecei a pensar, gente, será que existem essas mulheres na literatura, né, na ficção?
Aí eu comecei a procurar romances a respeito disso. E também aí a Amazon foi me sugerindo, eu lia um, ela sugeria outro. E aí eu fui lendo e eu fiquei obcecada por esse assunto. Eu acho que eu li assim, uns 10 livros num mês. Eu acho que aí tem uma coisa interessante de como se constituiu o teu projeto de pesquisa, porque ele foi, vamos dizer assim, mais ou menos um processo contrário. No mestrado, você pegou um autor, partiu do autor Machado de Assis, que era o seu autor de estimação, vamos dizer assim, e daí você começou a pensar com quem que eu vou comparar ele, daí escolheu Borges, e a partir da leitura dos dois você encontrou temas possíveis de comparação. E agora foi meio um processo contrário, né? Você pegou um fenômeno social e aí você foi ver, porque a literatura é construída de fenômenos sociais, né? Sim. De figuração de fenômenos sociais. Você foi procurar como era a representação literária desse fenômeno. Isso, eu quero analisar como que a mulher que se arrepende da maternidade, ela está sendo representada nessa ficção contemporânea. E qual livro, assim, ou quais livros você está pesquisando hoje que trabalham com esse tema? No projeto, inicialmente, eu tinha feito a proposta de analisar 3 romances. Acabou que no ano passado a gente incluiu mais um ali, porque a gente achou que traz outras camadas, assim. Eu vou pedir só para o nosso editor colocar as imagens. Pessoal da edição. Pessoal da edição, coloca as imagens dos livros aqui, por favor. Precisamos falar sobre o Kevin, que foi um livro publicado em 2003 nos Estados Unidos. Isso é uma coisa interessante, a gente escolheu fazer um recorte do século XXI, livros publicados no século XXI. Contemporâneos. Isso. Porque tem outros livros também que tratam desse assunto, que são um pouco anteriores. Tem As Alegrias da Maternidade, de uma escritora nigeriana chamada Buchi Emecheta. Muito bom o livro, só que como ele foi ali do final da década de 70, ele acabou não entrando porque a gente quer pegar uma coisa mais contemporânea mesmo. Então, precisamos falar sobre o Kevin, que é um livro norte-americano, publicado em 2003. Virou filme em 2011, o filme é bem diferente do livro. Depois eu tenho A Filha Perdida, então eu vou indo na cronologia, tá? A Filha Perdida foi um livro publicado em 2006 na Itália. Da Helena Ferrante. Da Helena Ferrante. Que ninguém sabe se é homem ou mulher, né? Mas acredita-se que seja uma mulher. Eu acho que ela já se revelou. Mas só o gênero. Eu acho que o nome da atora também. Depois vocês pesquisem no Google, mas eu acredito que foi se eu não me engano, foi um repórter que através dos pagamentos ali, alguma coisa assim, ele revelou ela. Então daí tinha uma questão ali, se foi ético o que ele fez ou não, mas é meio que ele rastreou aquele negócio, persiga o dinheiro. Ele rastreou onde estava indo esse dinheiro da publicação, das publicações, quem estava recebendo e encontrou ela. Isso eu vi sites, vamos dizer, de fofocas literárias. Teria que comprovar essa informação. Aí também tem o livro da brasileira Eliane Brum. Eu não poderia deixar de trazer um livro brasileiro, né? Eu acho que eu, como pesquisadora brasileira, a minha nacionalidade tem que estar representada ali. Que foi um livro publicado no Brasil pela primeira vez em 2011, chama Uma Duas, que é um livro bem interessante porque tem 3 narradores. Agora está na moda isso também, né? Sim. Esses livros mais contemporâneos. Eu lembro que quando eu era criança e eu fazia isso na escola, as professoras puxavam minha orelha. Olha, cortando o seu talento literário. Tipo, não, se você começa em primeira pessoa, você tem que continuar em primeira pessoa, Patrícia, elas me diziam. E eu ficava trocando o narrador, sabe? Eu era um talento e ninguém sabia. Já estava ali. E o livro Morra Amor, da Ariana Harwicz, que é uma argentina, que escreve de uma forma bem diferente, desconstruidona, assim, sabe? É um livro bem diferente. É uma mãe também, um pouco, que destoa um pouco das outras, porque sugere-se ali que ela tem uma doença mental, que você não sabe se é uma doença mental que já é pré-existente, sabe? Ela não gosta do filho, ela não gosta do marido, sabe? Inclusive, o nome Morra Amor é a tradução, mas o nome original do livro é Mata-te Amor, que seria Se Mata, né? Então, ela realmente não gostava do marido dela. E esse tema, então, todos os livros ali, eles têm como, vamos dizer, uma característica, essa figuração, essa representação vamos dizer, da dúvida em relação à maternidade, das dificuldades que estão relacionadas à maternidade.
A questão da dúvida, isso é legal também porque são romances que eles trazem várias camadas e mostram essas perspectivas diferentes e as subjetividades femininas, né? Então essa questão da dúvida, que a mulher fica se debatendo ali, será que eu quero ter filho, será que eu não quero? Ela aparece em um livro, que é no Precisamos Falar sobre o Kevin, que tem o processo de decisão ali dela e do marido dela, se eles vão ou não vão ter filhos. Mas aí fica muito claro que ela não queria e que ela decide ter o filho por outros motivos, porque ela, num dado momento, ela percebe que ela tem muito medo de ficar sozinha. Então ela decide ter um filho. Não era por vontade, era esse medo assim, que aterroriza as mulheres. Que eu sou uma mulher que escolheu não ter filhos e eu sempre ouvi que eu vou me arrepender. É aquela ideia mais ou menos assim, o marido pode me deixar, mas o filho sempre vai ser... Na verdade, ela ficou com medo do marido dela morrer, Ah. porque teve um voo dele que atrasou, uma situação assim, ela ficou super tensa, sem notícias dele, e aí ela ficou com medo dele morrer e ela queria, tipo, alguma coisa que lembrasse ele, algum pedaço dele, pra se um dia ele morresse, ela ter como lembrar dele. Que até dentro dessa ideia já é bem problemática, né? Bem essa problemática. ideia de você decidir ter um filho por essa Bem razão. problemática. E o plot twist, assim, do livro, eu posso dar spoiler? Sim, do sim, livro? pode dar spoiler. O marido dela morre, de fato. Só que é o filho que mata ele, porque o filho era psicopata. É uma história pesada É mesmo. bem pesado, é bem pesado. O livro é epistolar, são cartas que ela escreve para o marido, que ela encontra ali uma maneira, como se fosse uma autoterapia, sabe? Uma maneira dela. E ela fica também procurando aonde que está a responsabilidade dela naquele filho psicopata, sabe? Ou será que foi minha culpa? Então ela fica o tempo todo... A culpa aparece muito a culpa nos livros, né? A culpa materna. E o nome dessa personagem é Eva, que é a culpada de todos os males, né? Da maçã, começou com a maçã. Aham. Então, assim, tem toda essa questão também, sabe, do nome da personagem que carrega a culpa, né? E a culpa está sempre ali presente nos 3 livros. É muito bom, muito interessante, assim, de analisar. E em que fase você está da sua pesquisa hoje? Agora, eu estou bem devagarzinho fazendo os fichamentos, estou me dando ao luxo, assim, de organizar todas as coisas que eu tinha fichado. Eu resolvi fazer uma organização em planilha de Excel, que eu posso aplicar filtros e tal. Então, estou me organizando com a tecnologia. E está sendo muito bom, porque fazendo os fichamentos, eu estou percebendo, está se desenhando a estrutura na minha cabeça. Porque não tava muito claro para mim como que eu ia conectar essas narrativas, né? Porque se eu fosse separar por capítulos, ia ser 4 teses, né? Então, gente, como que eu vou costurar isso? Então, agora fazendo os fichamentos, aí já está me vindo mais ou menos a ideia de como é que eu vou costurar isso. E já então esse processo que você tem, vamos dizer assim, de dar uma pausa, organizar melhor para depois voltar ali no conteúdo e amadurecer as ideias para a escrita, é um tempo que só é possível no doutorado, né? Eu acredito que sim. No mestrado já é muito mais... Sim, a menos que a pessoa já tenha uma maturidade acadêmica já muito avançada, talvez seja possível para quem já faz iniciação científica, já sabe como é que é fazer fichamento. No mestrado eu fazia fichamento no Word. Então, cada arquivo, eu abria cada livro, eu abria um arquivo. Só que depois, às vezes, eu queria procurar uma citação e eu não lembrava quem tinha citado, sabe? Então, agora eu resolvi colocar tudo num lugar só, porque aí eu consigo justamente aplicar esses filtros. Eu não lembro o autor, eu não lembro o livro, mas eu lembro o assunto que era sobre tal coisa. Então, eu vou lá, aplico... Uma palavra-chave. Isso, aí eu aplico o filtro e ele vai trazer para mim. E o que você diria assim, qual foi o impacto do mestrado assim na sua vida? Olha, pode parecer clichê, mas acho que o mestrado me transformou. Eu acho que, assim, tanto academicamente, maturidade acadêmica, quanto pessoa mesmo, sabe? Eu acho que a literatura realmente humaniza. Porque eu acho que eu aprendi a melhorar, sabe? Me tornei uma pessoa melhor através do mestrado, não só através das leituras, através dos relacionamentos também que
que eu tive a oportunidade de conhecer. Conheci pessoas incríveis no mestrado, que são amizades assim que eu vou levar comigo para o resto da vida. E são turmas muito heterogêneas, né? A tua também foi uma turma muito heterogênea, assim, muitas pessoas de diversos lugares, pesquisando diversas coisas. Sim, eu acho que a minha turma eram 10 estudantes só. E acho que a metade era formada em letras, a outra metade era de outras áreas. Tinha gente de música, Relações internacionais, sim. Cinema. Isso, Não lembro se tinha alguém de teatro que estudava teatro na tua turma. Tinha gente que estudava teatro, mas acho que não era formada em teatro. Então isso também é muito enriquecedor no sentido que você vai tendo contato com outras formas de pensar, né? Isso, exatamente. Outras formas de investigar, de tentar descobrir o porquê, a razão das coisas, né? E se hoje eu estou fazendo doutorado na UFPR, num programa de excelência, eu tenho certeza que foi o PPGLC que deu um empurrãozinho. Ah, que legal, que possibilitou ali. Sim. Acontece às vezes também do estudante terminar o mestrado e como é aquela rotina pesada de estudos, leitura, escreve artigo, ele termina e fala: eu nunca mais vou escrever na minha vida, nunca mais quero estudar na minha vida, chega. Para você aconteceu isso? Não, foi? Não. Deu mais vontade ainda de seguir para você? Sim, eu não tinha vontade de emendar, porque assim, eu terminei bem cansada e eu queria fazer uma pausa. Mas eu gostei muito da experiência. Eu acho também que o relacionamento com o orientador influencia muito nisso. Eu tive muita sorte de ser orientada por você, que é um anjinho. Obrigado. E foi muito tranquilo, assim, porque você sempre me deu bastante autonomia, sabe, para eu descobrir o meu caminho. E eu ia tomando as decisões, assim, e ficava meio insegura, perguntava muita coisa para você, e você ia deixando eu tomar as decisões, sabe? Mas eu estava sempre te perguntando. Hoje já percebo também no doutorado que eu tenho menos a necessidade, que eu tenho no doutorado, acho que a gente já anda um pouco mais com as próprias pernas, mais né? autonomia mesmo. Então assim, eu incomodo menos o meu atual orientador do que eu incomodava você. Mas assim, quando o orientador ele demonstra que ele confia na pessoa e ele deixa a pessoa aprender a andar, porque... Que é o processo mesmo de formação de um pesquisador. Isso. Né? Não tem como você falar toda hora faz isso, depois faz isso, depois faz isso, porque aí você acaba convertendo a vida numa pessoa só de cumprir atividades dadas. Sim. Né? Então você tem que dar essa autonomia. E é interessante que você falou assim tirou um ano para descansar, mas a vontade ficou. Porque muitas vezes os estudantes que falam logo que terminam nunca mais quero pisar dentro de uma universidade, depois passa esse ano, eles também voltam e pensam, acho que eu poderia fazer um doutorado, porque é mais ou menos também esse processo de descansar um pouco, porque é um turbilhão. Sim. Então você tem que sair um pouco. Tem que sair da ilha para ver a ilha, né? Tem que sair. Aí você vê assim, você sai traumatizado, mas aí você se afasta um pouco. Não, mas valeu a pena, né? Então, eu acho que esse valer a pena é que faz a gente ir adiante e buscar o doutorado. E uma outra questão é sobre o relacionamento já no mestrado e doutorado com os colegas e com professores e com orientador, como você falou. Na graduação a gente sempre tem vamos dizer, os grupinhos, as panelinhas, e tem um estudante que odeia o outro, acontece às vezes isso na graduação. Sempre tem uma rixa, as rixas da graduação. No mestrado também é assim? Como é que é? Eu nunca percebi. Eu acho assim, tinha assim uns grupinhos mais, assim, da galera que saía juntas, assim, sabe? De afinidade? Mas acho que era mais de afinidade mesmo, não era tipo, a gente odeia tal pessoa, sabe? Eu acho que todo mundo ali se dava muito bem, era uma turma pequena, né? E era uma turma muito, muito coesa, assim, sabe? Muito tranquila de lidar.
Foi bem... A minha experiência atual está sendo um pouco esquisita, confesso, assim. Porque eu tô fazendo doutorado em outra cidade, né? Talvez seja por isso. Mas ninguém se fala. Não sei se é porque são curitibanos mesmo, né? Que tem essa crença de que curitibano não gosta de falar com estranhos. Com os outros, né? Mas assim, eu conheci 3 pessoas. Casualmente, as pessoas com quem eu já conversei e tal, elas não são curitibanas. Tem um pouco, eu acho, uma relação com a pandemia, talvez. Eu não sei se você teve alguma disciplina online. Todas, praticamente. Todas? Só teve uma que não foi online. Então, sim. o ensino remoto ali, ele trouxe isso que você não se conecta mais com as pessoas. Mesmo que tenha algum trabalho conjunto, alguma coisa, esse contato presencial, físico, corpo a corpo, não substitui, a tecnologia não consegue substituir. E é uma grande pena, porque é necessário para o próprio processo de formação, que às vezes você está aqui falando desses temas, mas às vezes continua num bar, conversando sobre algum tema desses. Às vezes o colega te dá uma ideia num corredor da faculdade, quando você encontra. Sim. Às vezes você escuta os seus colegas conversando e você tem uma ideia. Já o ensino remoto, ele perde muito nessa dimensão que não tem mais. É muito mais solitário, Muito mais solitário, sim. do que estar ali na turma, presencial. E tem os conflitos, mas tem esse outro lado que é muito mais... Sim, com certeza. Eu acho que tem esses prejuízos, sim, mas acho que tem um pouco da característica também das pessoas, porque eu estou fazendo uma especialização lato sensu em literatura brasileira na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e aí já tem uma turma no WhatsApp, a gente está sempre conversando, as pessoas se encontram, e no doutorado isso não existe, na minha turma do doutorado não existe. Não tem um WhatsApp da turma, nem pra gente falar mal dos professores. Isso é terrível, né? Vai falar mal dos professores. Essencial. Porque isso tem toda a turma de mestrado, tem um WhatsApp só entre os estudantes, que o objetivo é falar mal dos professores. Mas não se preocupem que os professores têm um deles para falar mal dos alunos, estudantes. né? Então Com isso certeza. é justo. Mas então, Patrícia, muito obrigado. Eu que Foi agradeço. Um prazer aqui essa conversa. E a gente espera que vocês também gostem muito dessa conversa, e daí os próximos episódios será eu e a Patrícia vamos compartilhar aqui como debatedores, entrevistadores, alguma assim, a conversa com os outros estudantes egressos do PPGLC. Então, é isso. É isso. E até a próxima.